Oi, turminha dos terceiros, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Sandra, que vai fazer a correção do livro Vamos Aprender de Língua Portuguesa das atividades dessa semana, ok? Vamos lá. Pontue o diálogo abaixo de acordo com as ideias sugeridas. Alô? Ponto de interrogação, ponto de exclamação ou ponto final. Quem fala? É uma pergunta. Ponto de interrogação. É o Beto. Com quem gostaria de falar? Ponto final aqui é o Beto e ponto de interrogação aqui que é uma pergunta. Com o Dudu, ele está? Com o Dudu, ponto final. Ele está? Uma pergunta, interrogação. Está, um instante. Ponto final aqui, no está. Um instante, ponto de reticências, porque teve uma pausa. Pois não? Ponto de interrogação. É o Dudu? Ponto de interrogação. Sim, eu mesmo. Ponto final e ponto final. Poderia avisar ao Beto que eu vou me atrasar para nosso treino de vôlei? Ponto de interrogação, é uma pergunta. Então ficou ponto de interrogação, exclamação ou ponto final, um dos três. Interrogação, ponto final, ponto de interrogação, ponto final, ponto de interrogação, ponto final, reticências. Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto final e no último ponto de interrogação. Aqui embaixo. Leia as afirmações abaixo e marque F para as falsas e V para as verdadeiras. As reticências indicam uma pausa na fala ou no pensamento. É verdadeiro. O ponto de interrogação indica sentimentos como surpresa e espanto. É falso. O ponto de exclamação é utilizado para marcar as pausas na fala ou no pensamento. Falso, porque o ponto de exclamação não é isso. O ponto final indica uma afirmação ou uma negação. Verdadeiro. O ponto de interrogação indica uma pergunta direta. Verdadeiro. O ponto de exclamação expressa sentimentos como surpresa, espanto, admiração. Verdadeiro. Então ficou V, F, F, V, V e V. Vamos para a página 139. Pontuação, 2 pontos e travessão. Releia o trecho do conto O Macaco e a Onça em que ocorre um diálogo, isto é, uma conversa entre os personagens. A coruja, o jabuti, o jacaré, a raposa e tantos outros animais entraram na caverna e se posicionaram em volta da defunta. O macaco, esperto que só ele, chegou por último. De longe foi dizendo: Mas que pena, uma onça tão jovem já esticou as canelas. Por acaso ela já espirrou, senhor coelho? Ainda não. Por quê? Nesse trecho, pinte os sinais de pontuação de acordo com a legenda. Sinal de pontuação usado para indicar que o personagem vai falar, pintamos de azul. Sinal de pontuação usado para marcar as falas dos personagens, demonstrando que houve mudança de quem está falando, amarelo. Então, aqui, ó, azul, quando que o personagem vai falar. Então, ó, os 2 pontos pintados de azul terão que ser azul. Mas que pena, ó, esse sinal de pontuação é para marcar a fala. Então, tem um travessão aqui. Então, pintaram o travessão de amarelo. Ainda não, porque também de amarelo, travessão, ó. Então, aqui ficou azul, amarelo e amarelo. Como se chama o sinal de pontuação usado para indicar que o personagem vai falar? Chama-se 2 pontos. Então, quando ele vai falar, 2 pontos. E como se chama o sinal de pontuação usado para marcar as falas dos personagens? Então, já fala e chama-se de travessão. Vamos para a página 140. Bora lá. Os 2 pontos são usados para anunciar a fala de um personagem. O travessão é uma das formas de indicar o início da fala de um personagem.
pratique e aprenda. No texto a seguir, foram retirados os sinais de pontuação. Coloque-os onde for necessário. Dica: os sinais que você deve usar são 2 pontos, travessão, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. A onça estava andando pela mata quando avistou o macaco e resolveu conversar com ele. 2 pontos. Aqui, ó. 2 pontos. Eu só queria saber uma coisa. 2 pontos aqui. Ponto final ou reticências, tá bom? Quem pôs ponto final acertou, quem colocou reticências também acertou. É um dos dois. O macaco respondeu. 2 pontos. Pode perguntar. Desculpe. Travessão aqui, porque é a fala, pode perguntar. Um ponto final ou um ponto de exclamação. Tanto faz. Por que você sempre vive a me enganar? Na fala, ó, porque é uma fala, então, travessão. Por que você sempre vive a me enganar? É uma pergunta, não é? Então, nós vamos usar o ponto de interrogação, que é o ponto de pergunta. O macaco caiu na gargalhada e falou. 2 pontos, indica que vai falar. Para a senhora ver que nem sempre é usando a força que saímos ganhando uma parada. Então, aqui já é a fala, ponto de travessão. E aqui é um ponto de exclamação ou um ponto final. Certo? Vamos para a página 141. Leia a tirinha abaixo o diálogo entre Maluquinho, um menino bastante esperto, e seu amigo Bocão. Passei com nota 10. Caramba, isso merece uma comemoração, você quer dizer? Não, é começão mesmo. Nesse diálogo, por que não foram empregados os 2 pontos e o travessão? Vocês sabem me dizer, turma? Então, vamos para a resposta. Não foram empregados os 2 pontos e o travessão, porque nas histórias em quadrinhos, ou tirinhas, como é chamado, as falas são apresentadas por meio de balões. Ó, os balões aqui. Por isso, não é necessário nem o emprego do travessão, nem dos 2 pontos, porque nos balões, a setinha já vai para o personagem que está falando. Então, não é necessário nem 2 pontos, nem o travessão. Reconte o que está se passando na tirinha. Para isso, continue o diálogo criando falas para o narrador e os personagens, sem utilizar os balões. Aqui tem. Maluquinho contou para o Bocão. Passei com nota 10, Bocão respondeu. Aí, ó, foi transferido daqui para aqui. Então, o Maluquinho contou para o Bocão. Passei com nota 10, daí o Bocão respondeu. O que ele respondeu? Ó, caramba, isso merece uma correção. Então, nós vamos lá para outra linha, colocar o travessão, deixar parágrafo, claro. Colocar o travessão e escrever a fala do Bocão, que é essa que está no balãozinho. Caramba, isso merece uma correção. Maluquinho achou estranho e quis corrigir o amigo, meu amigo Bocão. Comemoração, você quer dizer, ó, travessão aqui na fala do Maluquinho, de comemoração. Bocão respondeu. Não, é começão mesmo, e tem o travessão. E aqui, ó, Maluquinho achou estranho e quis corrigir. Como vai ter uma fala, tem 2 pontos aqui depois da palavra corrigir. Ou repreender, não sei como vocês colocaram aí no livro de vocês. O Bocão respondeu 2 pontos.
e o travessão aqui. Então, ficou a fala dos meninos e tem um narrador, que no caso, vocês narraram, certo? É isso daí, gente. Até a próxima correção.